Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Está no ar o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General Armando Moreira. Bom Olá, dia. muito bom dia a todos. Lembro que também nos pode acompanhar com imagem, através das redes sociais do Observador. O Fórum Económico Mundial em Davos terminou no final da semana passada, mas, General, os efeitos de muitas declarações continuaram a agitar a semana que está agora a chegar ao fim. Um dos discursos que mais marcou o Fórum foi de Mark Carney, e não foi só pela atitude. General, como é que ouviu as palavras do Primeiro-Ministro do Canadá? Muito bem. Bom, nós tivemos três momentos distintos em Davos. Tivemos a intervenção de Donald Trump, já falámos sobre o mundo egocêntrico aqui no nosso último programa. Tivemos uma intervenção um bocadinho surpreendente de Zelensky, muito crítico em relação à Europa. E hoje vamos falar sobre Mark Carney. A trovoada, a tempestade, agora temos que falar em tempestades e trovoadas, entre Mark Carney e Donald Trump. De alguma maneira, Mark Carney herdou isto de Justin Trudeau, que era o anterior primeiro-ministro. Porque Mark Carney só assumiu o cargo de primeiro-ministro em março do ano passado. Portanto, Trump já tinha entrado, já tinha tido aquelas declarações sobre o Canadá tornar-se mais um Estado dos Estados Unidos da América, e tinha tido já ali um conjunto de guerras com Justin Trudeau. Portanto, Mark Carney herdou já uma situação muito complicada no relacionamento com os Estados Unidos da América. Há aqui 3 ou 4 questões de enquadramento que eu gostava de trazer para aqui. Primeiro, os Estados Unidos já invadiram o Canadá, mas em 1812, no âmbito daquilo que era a guerra entre os Estados Unidos e os britânicos, a guerra foi estendida também ao território do Canadá. E, portanto, em 1812, tropas dos Estados Unidos entraram no Canadá, onde foram, de alguma maneira, parados pela conjugação das tropas britânicas e dos próprios canadianos. A guerra não durou muito tempo, durou 1 ano e pouco. Em 1813, basicamente, a guerra estava acabada, e depois foi assinado um tratado de paz. E com esse tratado de paz foram devolvidos ao Canadá os territórios que tinham sido ocupados durante esta guerra. Mas, portanto, já houve aqui uma guerra entre os Estados Unidos. Já existe aqui uma história, não é? Com uma invasão militar do território do Canadá. Bom, este é um aspecto, o aspecto de natureza histórica. Depois há um aspecto de natureza geográfica que temos que trazer sempre aqui, porque isto é da geopolítica sem geografia, não vamos a lado nenhum. Geografia não é bem o forte Donald Trump, não é? Porque o Canadá tem, com os Estados Unidos, a maior fronteira terrestre que existe à superfície da Terra. A maior. São 8.891 quilómetros. Isto é brutal, não é? Isto é uma fronteira imensa, brutal, não é? Imensa. E esta fronteira, ainda por cima, não é uma fronteira. Nós falamos muitas vezes na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, mas na verdade há 2 fronteiras entre o Canadá e os Estados Unidos. É que o Alasca tem fronteira também com o Canadá. Aliás, são fronteiras muito interessantes, porque elas são tão grandes, foram traçadas um bocadinho a régua e esquadro. Tem Alasca de um lado e Groenlândia ali. Quando nós olhamos para estas fronteiras, a grande extensão destas fronteiras, quer com o Alasca, quer com os Estados Unidos a Sul, foram traçados a régua e esquadro, porque não havia capacidade de definir obstáculos ali mais interessantes. Foram os traços que foram traçados ali no mapa. Ora, porque é que aqui a geografia é importante? Porque depois, conjugada com a demografia, dá-nos a ideia da integração grande do Canadá com os Estados Unidos
construída, pelo menos desde 1813, quando acabou a guerra. É que 90% dos canadianos vivem junto da fronteira dos Estados Unidos. Significa que os territórios porque é que vivem ali? Porque são os territórios mais desenvolvidos. Estes são os territórios mais desenvolvidos por causa de uma teia de ligações de natureza económica muito grande que se estabeleceu entre o Canadá e os Estados Unidos. Portanto, primeiro aspecto, 90% dos canadianos vivem junto da fronteira dos Estados Unidos. E depois há uma outra questão que também é importante, é que 75% das exportações do Canadá são para os Estados Unidos. Sobretudo material energético, coisas ligadas à energia e automóveis. São, digamos, os dois grandes produtos que o Canadá exporta para os Estados Unidos. Isto é, houve uma relação de paz, de segurança entre estes dois vizinhos que permitiu o estabelecimento de uma rede de ligações, de teias de natureza económica que beneficiou claramente os Estados Unidos e beneficiou também o desenvolvimento do Canadá. Desfazer esta teia como ameaça Donald Trump terá certamente consequências muito grandes, quer para os Estados Unidos, do ponto de vista energético, quer também para o Canadá, que se habituou a fazer comércio com os Estados Unidos da América. Até pela proximidade, lá está, não é? Os Estados Unidos agora têm falado um bocadinho menos do Canadá, mas não desistiram. A aproximação dos Estados Unidos é agora mais cínica e mais perversa. Porque os Estados do Canadá não estão todos inclinados para o lado mais social-democrata, mais de centro-esquerda de Mark Carney. Os Estados centrais do Canadá são muito conservadores. Isto é, revêem-se muito mais naquilo que são as doutrinas de Trump do que nas doutrinas sociais-democratas de Mark Carney. E um desses importantes estados centrais do Canadá, que é o estado de Alberta, está a reunir, há um conjunto de pessoas a reunir assinaturas para fazer uma secessão do estado de Alberta em relação ao Canadá, isto é, destruir o estado do Canadá e juntarem-se aos Estados Unidos. Isto é, já não se trata aqui apenas agora de uma relação difícil entre Mark Carney e mesmo dentro Donald do Canadá, Trump. não é? Mesmo dentro do Canadá, há um conjunto de forças que preferiria estar ligado aos Estados Unidos e à defesa dos valores civilizacionais que Trump diz fazer, do que permanecer no Canadá. Portanto, está em curso em Alberta, que é um desses estados, um estado claramente conservador no Canadá, a recolha de assinaturas, e esta semana, ou a semana passada, uma delegação destes elementos foi aos Estados Unidos pedir apoio para o movimento de secessão de Alberta em relação ao Canadá. Portanto, nós já estamos neste nível de interferência nos assuntos internos do Canadá, que já não é uma relação apenas de dificuldade entre duas personalidades distintas em áreas politicamente distintas, mas em que há uma tentativa de apoio, de secessão de Estados do Canadá, de maneira a minar aquilo que é a relação entre os Estados Unidos e o Canadá. Portanto, é para vermos o estado a que chegamos. Bom, vamos ao discurso de Mark Carney rapidamente. Bom, o tom geral do discurso de Mark Carney em Davos é um tom de desafio a Trump. É claramente um desafio a Trump. Se bem que ele não tenha personalizado, digamos, o alvo do seu discurso, sim, mas para bom entendedor, para bom entendedor é evidente que o alvo é Trump. Trump não gostou, e não gostou logo. Nas redes sociais mandou retirar o convite que tinha feito para o Conselho da Paz a Mark Carney. A dizer, este convite ficou sem efeito. Já não fazes parte do Conselho da Paz. Também mais certo era recusar. O que é? Quais são os pontos importantes? Há aqui 3 ou 4 pontos que eu gostava de trazer aqui à nossa discussão. O primeiro é a noção de ruptura
do sistema internacional. Para Mark Carney não há aqui uma evolução do sistema internacional. O sistema internacional entrou em ruptura. Isto é, não é possível continuar a fingir duas coisas. Primeiro, que estamos satisfeitos com a evolução que isto tomou. E segundo, também não é possível alimentar a esperança que o sistema volta para trás. Que é possível regressar. Isto é, agora vamos todos fazer aqui um choradinho imenso porque isto vai voltar ao que era antes. Não. Não, as coisas mudaram. As coisas mudaram, são irreversíveis e agora temos que fazer pela nossa vida. Portanto, o aspecto da ruptura é um aspecto importante. O segundo aspecto é que Mark Carney nos diz que também andámos todos a disfarçar este nosso amor pela anterior ordem internacional. Porque a anterior ordem internacional também era profundamente injusta. Tinha sido uma ordem desenhada pelos poderes, pelas grandes potências, às quais as pequenas e médias potências tinham aderido, primeiro por falta de alternativa e segundo porque foram obrigadas a fazer. Portanto, também não há uma paixão inata das médias e das pequenas potências em relação à anterior ordem internacional. Ela era talvez mais previsível, mas na verdade ela também estabelecia as grandes diferenças, mesmo em termos de direito internacional. Lembremos-nos, por exemplo, dos lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não éramos todos iguais, não é? Não éramos todos iguais. E, portanto, também Mark Carney vê aqui uma oportunidade nesta ruptura, que é a oportunidade de construir uma nova ordem internacional. Bom, o que é que diz Mark Carney? Que há um caminho errado e há um caminho certo. Qual é o caminho errado? O caminho errado é que, como nós nos sentimos mais frágeis agora, porque estamos abandonados também pelo direito internacional, afinal o direito internacional não nos vai proteger, não é? O que estamos a fazer, a primeira reação, que é uma reação epidérmica, que é uma reação compreensível, é criarmos fortalezas. Cada um de nós agora vai criar uma fortaleza de resiliência para procurar enfrentar esta tempestade. Isto é, vamos ter um mundo de fortalezas e Mark Carney nisto, eu julgo que é muito perspicaz. É que as fortalezas podem parecer muito fortes, mas são muito frágeis porque são muito pequeninas comparadas com os outros poderes. E, portanto, Mark Carney entende que o caminho não é o caminho das fortalezas, que é agora cada um por si, toca a rearmar-nos sem coordenação, sem organização geral, vamos ser todos eliminados um, porque por maiores que sejam as fortalezas, elas serão sempre pequenas comparadas com as grandes potências. Portanto, aquilo que Mark Carney nos traz aqui, um bocadinho de inovação, é vamos tentar construir uma nova ordem mundial. O Canadá está disponível para isto, agrupando aquilo que são as pequenas e as médias potências existentes. Portanto, o Canadá considera-se uma média potência, vê no sistema internacional um conjunto, nomeadamente na Europa, de outras pequenas potências, pequenas e médias potências, que partilham, enfim, um conjunto de valores civilizacionais que nos tem trazido unidos, a que nós temos chamado genericamente o Ocidente alargado, e que é possível construir aqui uma teia de relações que nos permita não construir pequenas fortalezas que facilmente serão derrubadas, mas uma grande fortaleza em que faça frente e que tenha voz e peso no sistema internacional. Bom, o desafio está lançado. Pois, aplaudiram muito, mas e reações, não é? O desafio está lançado. O caminho parece muito difícil, até porque na Europa os Estados Unidos continuam a ser vistos e ser tratados não como um elemento hostil, mas como um elemento que é um adversário neste momento, quer do ponto de vista das relações económicas, quer do ponto de vista das questões da segurança. E há uma coisa que é aqui importante dizer, é que a questão de Trump sobre a Groenlândia vai ter efeitos políticos na Europa. Muitos dos partidos que na Europa defendiam Trump estão a afastar-se de Trump porque consideram que os europeus não vão aceitar aquela solução sobre a Groenlândia. Donald Trump, mesmo para esses partidos que sempre apoiaram Trump na Europa, esses partidos começam a considerar Donald Trump um ativo tóxico
que irá afastar eleitorado. Portanto, temos aqui um conjunto de desenvolvimentos, avanços num lado, recuos no outro, e a proposta de Mark Carney a lançar-nos o desafio: pequenas e médias potências façam favor de ter um papel de maior protagonismo no sistema internacional. General, na passada sexta-feira, dia 23 de janeiro, a administração Trump divulgou a nova Estratégia de Defesa Nacional. O documento defende uma ruptura substancial com as estratégias anteriores e as novas prioridades terão certamente impacto significativo na forma como todo o sistema internacional se terá de ajustar. O que é que importa reter desta nova estratégia? Sim, ora bem, vamos começar aqui pela hierarquização dos documentos para percebermos esta lógica. Os Estados Unidos já tinham publicado em dezembro de 2025, portanto há um mês e pouco, aquilo que é o documento englobador de todas as estratégias. Os Estados Unidos chamam a isto a Estratégia de Segurança Nacional. Esse é um documento genérico, de mais elevado nível. O que agora é publicado já não é a Estratégia de Segurança Nacional, é a Estratégia de Defesa Nacional. Portanto, é um documento que está subordinado ao primeiro. Portanto, é uma espécie de uma declinação, de uma especialização do documento da Segurança Nacional para o nível da Defesa Nacional. Portanto, o documento que agora foi publicado faz parte, de uma hierarquia e é o segundo documento nesta hierarquia. O primeiro foi publicado em dezembro, era o documento da Estratégia de Segurança Nacional. Bom, desse documento da Estratégia Nacional já tínhamos do documento da segurança, da Estratégia de Segurança Nacional, tinham ficado 3 ideias, que agora vão ser, de alguma maneira, mais descritas, mais especificadas neste documento. E essas 3 que vinham de dezembro eram, primeiro, os Estados Unidos pretendiam dominar o hemisfério ocidental, queriam afirmar o seu poder no Indo-Pacífico e redefinir a sua relação com a Europa. Digamos, estas eram as linhas gerais que estavam no tal documento da Estratégia de Segurança Nacional. Bom, agora vejamos este documento que foi agora apresentado. Ele foi apresentado dia 23, que é o documento da Estratégia de Defesa Nacional. O que este documento faz vai-nos fazer passar por aquilo que é uma visão dos Estados Unidos para várias áreas geográficas do planeta e, portanto, é muito interessante vermos agora com maior detalhe como é que os Estados Unidos olham para cada uma destas áreas. É interessante que este documento, eu acho que li 6 vezes a palavra Trump só na introdução. Ou Trump, ou Donald Trump, ou o Presidente Trump. Este documento é um documento pessoalizado para deixar o nome de Trump dentro daquela visão do mundo egocêntrico que temos aqui na última coisa. Não é os Estados Unidos que aparece ali, é de acordo com o Presidente Trump, de acordo com as orientações do Presidente Trump. O Presidente Trump está aí umas 6 vezes, está aí 6 vezes só na introdução do documento. Mas a introdução do documento é importante porque procura, de alguma maneira, mostrar que os Estados Unidos não estão numa agenda isolacionista, que é um bocadinho aquilo que resultava da nossa ideia do MAGA, do Make America Great Again. Só que as Forças Armadas dos Estados Unidos vão se focar essencialmente na defesa do continente e do território americano e deixar um bocadinho aos seus aliados aquilo que é lidar com as ameaças que se venham a materializar em outros pontos do globo. Isto é, as Forças Armadas norte-americanas vão estar preparadas para intervir no continente americano. E muito menos em todo o restante espaço geográfico do planeta. Ora, em relação à parte do continente americano, o que é solicitado por este documento ao Pentágono é que dê opções de atuação, escolhas ao Presidente Trump para todo o continente, mas com enfoque em 3 áreas. Estas áreas são importantes. Primeira área, Groenlândia, está aqui.
segunda área, o Golfo do México, a que agora chama o Golfo da América, e depois o Canal do Panamá. Estas são as três áreas geográficas específicas do continente americano. Relativamente à Coreia, a Coreia do Sul é muito elogiada neste documento e diz que a Coreia do Sul está com um desenvolvimento de natureza do investimento militar muito forte e que a Coreia será capaz de lidar com a Coreia do Norte. Isto é, que a Coreia do Sul tem capacidade suficiente para lidar com a Coreia do Norte. Eu recordo que há cerca de 28 mil e tal soldados norte-americanos, militares norte-americanos estacionados na Coreia do Sul. Podem vir a ser reduzidos com base nesta ideia. Depois, na questão da Europa, os Estados Unidos também reconhecem que a Europa é muito mais poderosa do que a Federação Russa. Tem é que tratar da sua defesa, olhar para a sua defesa. E até compara a economia da Alemanha com a economia da Rússia. A economia da Rússia é um anão. Portanto, não há nenhuma razão para que a Europa tenha medo da Federação Russa e não se organize para tratar da Rússia. Aliás, a Rússia não deve ter gostado muito do que leu neste documento. E não gostou porquê? Porque sai desvalorizada. Claro. Os Estados Unidos dizem que a Rússia não é um parceiro a nível global. É apenas uma ameaça regional para um conjunto de países. A Rússia é capaz de não ter gostado muito disto. Relativamente à China, que é o último ponto, os Estados Unidos vão fazer uma contenção da China, mas não uma contenção hostil da China. Isto é, não está previsto uma confrontação com a China. O que está é o desenvolvimento de parcerias no Indo-Pacífico que permite limitar aquilo que são as capacidades da China. E, portanto, enfim, ficámos pelo menos com uma visão mais completa sobre aquilo que os Estados Unidos veem nas várias partes do globo. Esta semana ficámos a conhecer a estimativa do número de baixas que a Federação Russa terá sofrido na Ucrânia desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. O relatório aponta para 1,2 milhões de baixas. Ora, confrontado com estes números, Peskov disse que estes relatórios não deveriam ser encarados como informação confiável e que os únicos números confiáveis são aqueles que resultam do Ministério Russo da Defesa General. Temos aqui uma cortina de fumo, não é? Uma cortina de fumo imensa, porque não há números divulgados pelo Ministério da Defesa. Isto é impressionante. Isto é, estes números não são interessantes, não são fiáveis. Os fiáveis são os nossos, só que esses não existem. Esses não são publicados. A última vez que a Federação Russa publicou estes números foi em setembro de 2022. Ainda era em setembro de 2022, a guerra demorava meia dúzia de meses. Foi Shoigu, ainda era o Ministro da Defesa, que os anunciou e deu na altura cerca de 6 mil baixas. Bom, estas 6 mil baixas estavam claramente abaixo do que tinha acontecido, só que em função daquilo que é a nova tecnologia do campo de batalha, as baixas têm crescido assustadoramente. E à Federação Russa não interessa a divulgação destes números. Claro. Não interessa porque nós estimamos que o recrutamento da Federação Russa neste momento anda à volta dos 40 a 50 mil militares voluntários por mês. Ora, quando se souber que há 30 mil todos os meses que desaparecem, significa que a possibilidade de alguém sobreviver assinando um contrato de voluntário é baixíssima. É baixíssima. Por isso é que ele não quer que se saibam portanto, ele não quer que se saibam estes números. De qualquer maneira, o que nós notamos aqui são duas coisas talvez muito interessantes. Estão também estimados neste relatório o número de mortos e feridos e desaparecidos entre os ucranianos, entre os 500 e os 600 mil, ou seja, há uma proporção de 2, qualquer coisa de mortos e feridos russos por cada morto e ferido ucraniano. Portanto, as técnicas de defesa que a Ucrânia tem produzido têm permitido, de alguma maneira, produzir muitas baixas do lado russo e diminuir as suas baixas do ponto de vista defensivo.
Hoje focamos o nosso ponto de mira na pressão crescente dos Estados Unidos sobre o Irão, ainda mais acentuada com a chegada à região de um forte dispositivo aeronaval. O Irão já disse que irá retaliar se os Estados Unidos avançarem. General Arnaud Moreira, como é que vê os próximos dias? Que desenvolvimentos podemos esperar? Bom, neste momento estamos a viver um período que eu chamaria o período da demonstração de força. Os Estados Unidos trouxeram um porta-aviões mais o grupo aeronaval para as proximidades do Golfo Pérsico e o Irão vai fazer exercícios de fogo real. Portanto, estamos naquela fase em que um mostra os dentes e outro mostra as garras. Não me parece que os Estados Unidos estejam agora em condições de recuar. Isto é, os Estados Unidos estão a olhar para qual é a opção de natureza militar, quais são os alvos a escolher. Não me parece que em face destes desafios a que o Irão também resolveu responder através de um exercício com fogos reais, que os Estados Unidos vão ter outra opção que não seja bombardear. Mas antevê uma bombardear, não uma operação cirúrgica. Não, porque Teherão não é como Caracas. Teherão está no interior, são muitas horas de voo até Teherão. É diferente da operação na Venezuela. Cá estaremos para a semana para falar sobre tudo isto. Obrigado, General. Dá um bom fim de semana. Igualmente.